Fala pessoal, tudo bem com vocês? Memphis Depay é apresentado, concede entrevista coletiva e foi uma das melhores entrevistas de um jogador em solo brasileiro que eu ouvi nos últimos tempos. Eu vou te explicar por quê. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fala turma, Memphis Depay finalmente foi apresentado com pompa e circunstância, né? Depois da sua apresentação para a torcida, agora finalmente concedendo sua entrevista coletiva na Neoquímica Arena, perante a todos os jornalistas, mais de 1 hora de papo, respondendo perguntas em inglês, com um tradutor fazendo uma tradução simultânea, né, pelo menos na Corinthians TV, onde a gente acompanhou, os repórteres também com fones lá para pegar a resposta dele em inglês e fazendo as perguntas em português, e ele com o fone de ouvido recebendo a tradução simultânea. Ele fala espanhol, mas optou pelo inglês, acho que a sua língua mãe, né, juntamente com o holandês, né, que tem uma variação, para poder se expressar melhor, talvez, ele está chegando, mas se mostrou muito disposto, inclusive, a aprender o português para poder se comunicar, e desde a sua chegada mostrou uma conexão muito grande, né, eu já falei sobre isso, do postzinho colocando Águas de Março no seu stories, colocando indo para casa, né, com uma mensagem em português, desde sempre criando essa conexão com o torcedor do Corinthians, com o torcedor brasileiro, com o futebol brasileiro, com o novo desafio que ele tem na carreira. E assim, gente, eu fiquei encantado com a entrevista desse cara, porque ele tem uma consciência cultural que é muito fora da curva. A gente está falando de um holandês, filho de uma mãe holandesa e de um pai ganês, em que ele revela muito das suas raízes africanas e de como isso moldou o seu caráter. Ele fala que foi conhecer os seus ancestrais e as suas raízes apenas aos 23 anos e o quanto isso tinha similaridades com o Brasil, com amigos que ele fez, né, de jogadores brasileiros, muitos oriundos de comunidades e favelas do Brasil, e que ali estavam também ancestrais de familiares que foram escravizados, muitos deles vindos da África, e que ele também, dentro das suas raízes, em Gana, começou a construir a sua consciência social. E desde sempre, em todas as entrevistas, ele falava uma palavra que me chamou a atenção: propósito. Tanto que ele é questionado mais para o final sobre o gol que ele marcou na Neoquímica Arena há 10 anos, numa Copa do Mundo, sobre a música que ele tinha com o nome Corinthians, sobre ele ter como ídolo Ronaldo Fenômeno, que também jogou no Corinthians e é brasileiro, e ele estar hoje ali jogando no Corinthians. Quanta coincidência marca essa vinda dele ao Corinthians, e ele responde: eu não acredito em coincidência, acredito em propósito. Ele fala muito bem. E ele norteou também a sua escolha pelo Corinthians, que talvez era o principal objetivo da entrevista coletiva, saber, poxa vida, o que nutre um cara como o Memphis Depay, com o mercado na Europa, apenas aos 30 anos, camisa 10 da seleção da Holanda, com o currículo que ele tinha, jogar no Brasil, na Liga Brasileira. Não é comum, gente, isso acontecer. E ele norteou a sua escolha muito por uma parada até espiritual. Falando muito de Deus, falando muito de que como o Corinthians chegou até ele, ele entendeu como um chamado. Ele entendeu que ele precisava estar ali, que ele percebeu os esforços que estavam sendo feitos para que ele pudesse jogar no Corinthians, e ele entendeu isso, ele sentiu isso. Ele falou muito sobre sentimento, que à medida em que o tempo foi passando, que ele foi entendendo a sua real participação no mundo do futebol, e entende que o futebol não é só futebol, que o futebol existe muito além de certas coisas, e que o que ele viveu em Itaquera, nessa noite anterior, ele nunca tinha vivenciado. Isso é muito bacana, cara, porque a gente elogia muito aqui, né, a forma do corintiano torcer, a forma como o estádio pulsa, como o estádio constrói noites como a noite da classificação diante do Juventude, né, com gol no último minuto, com um jogo pegado, com estádio pulsante, com todas essas questões que envolvem o Corinthians e que fazem do Corinthians um clube único. Vejam só, um cara desse quilate reconhecer isso, valorizar isso
e ter consciência do que ele precisa fazer. Então, a sensação que eu tenho, essas palavras não foram usadas por ele agora, né? Faço questão de dizer isso, mas que ele, durante toda a entrevista, disse mais ou menos o seguinte: cara, acho que eu vim para o lugar certo. Porque ele tem muita consciência social, inclusive projetos sociais com crianças com deficiência visual e auditiva, né? A sua comemoração ela tem a ver com isso também. É um cara que tem essa consciência, que pretende, inclusive, apostar cada vez mais na música e que esse traço cultural e essa mistura pode acontecer aqui no Brasil por conta de alguma parceria, né? Foi conhecendo já alguns músicos, muita gente chamando ele, né, para que ele faça parcerias com alguns músicos, e ele fala que a música é uma terapia para ele, e ele é um músico com ótimos números, né? Se você olhar canal no YouTube aí beirando 1 milhão de inscritos, com músicas muito ouvidas, acessadas, ainda mais nos últimos dias aí, com os corintianos enlouquecidos ouvindo a música do cara. E ele faz música boa, né? Eu confesso que eu não escutava tanto assim, né? Mas, cara, ele faz um trap, um rap, assim, bem bacana, né? E ele tem isso como terapia, como consciência também, porque ele fala: se eu pensar em futebol 365 dias no ano, eu vou enlouquecer. E ele sabe que a partir de agora, né, ele está num outro estágio da carreira, e que depois que ele parar de jogar, a música vai ser algo que pode o acompanhar, né, durante esse tempo todo. Mas enfim, acho que o que o torcedor gostaria de saber é a escolha dele pelo Corinthians, e ele, cara, a sensação que eu fiquei, tá? É forte o que eu vou dizer, mas, cara, nasceram um para o outro. A sensação que eu fiquei esse cara nasceu para jogar no Corinthians. Por toda a consciência cultural, social e de entendimento de onde ele está, e toda a história, e toda a característica, e toda digamos, a aura que o Corinthians tem, tinha que ter um cara como esse. É um cara grande no cenário internacional, um astro europeu, mas que tem exatamente essa consciência cultural que falta em muitos atletas, né? Não estou falando nesse elenco do Corinthians, mas é muito raro você ver isso. Um jogador com esse nível intelectual, inclusive. E, cara, isso vai refletir no campo. Isso vai refletir no campo. Ele entende que, inclusive, essa vinda dele pode abrir portas para outros patrocinadores, para um mercado, para a Liga Brasileira, para que outros europeus venham jogar por aqui. Ele entende como um movimento de que precisa acontecer, de que a Liga Brasileira é muito competitiva, de que aqui há um futebol que precisa ser visto pelo mundo de uma forma diferente. Ele entende isso. Bom, o Neymar elogiou a contratação, ele conversou com o Neymar, falou com outros jogadores brasileiros, amigos brasileiros. Então ele se cercou de informação. Ele não está vindo para cá à toa, ele não está vindo aqui para passear. Ele vem aqui e entende que o que marca são títulos, que ele precisa conquistar títulos também. De que forma ele vai jogar? Qual o posicionamento dele? Pelos lados, centralizado, como camisa 10, atrás do centroavante. Ele fala que, ao longo da carreira, jogou em várias funções, que gosta de jogar de 10, que gosta de jogar de 9, que gosta de jogar participando do jogo, não apenas lá entre os zagueiros, não é o estilo dele. Ele gosta de colaborar com o jogo coletivo. E eu tenho certeza que esse cara vai agregar demais. Olha, a entrevista é um primor de muita qualidade e de um cara que vem aqui para entregar demais, porque esses caras que têm esse nível de futebol, eles chegam aqui e eles entregam. E eles conseguem encher os nossos olhos exatamente porque eles são diferentes. E que bom que a gente tem um cara como esse aqui jogando no futebol brasileiro. O contrato, o Corinthians corrigiu, não vai ser até o fim de 26, e sim até julho de 26, metade, porque aí ele aproveita a janela europeia, né? Pode ser que, inclusive, ele tenha mercado para voltar. Vai ser o período da Copa do Mundo, né? Metade de 2026, então ali a gente sabe que há uma vitrine muito grande. Não faria sentido ele ficar até o final da temporada, porque é uma janela mais fria para o mercado europeu. Então, o Corinthians corrigiu essa informação.
o que é natural, né? Enfim, e daqui a pouco ele pode até estender esse contrato, a gente não sabe o que vai acontecer. Temos 1 ano e meio para aproveitar Memphis Depay aqui no futebol brasileiro. Infelizmente, o clube não conseguiu inscrevê-lo na Copa do Brasil, agora é oficial, há uma confirmação. O clube tentou de todas as maneiras algum argumento, alguma brecha pela demora da documentação vinda da Federação Espanhola, que faltava para inscrever o jogador, mas a CBF recusou, exatamente para manter a isonomia, não abrir nenhum precedente, não ter nenhum tipo de vantagem, oferecer nenhum tipo de vantagem a nenhum clube. Então, isso não vai acontecer. Eu sei que tinha muito torcedor com esperanças de que ele pudesse jogar uma semifinal contra o Flamengo, seria espetacular. Flamengo, aliás, que classificou diante do Bahia e é o adversário do Corinthians na semi. Seria muito bom, mas ele vai só poder jogar a Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. Fica para o ano que vem, né, a Copa do Brasil. São essas as informações, são as minhas impressões de uma entrevista coletiva absolutamente primorosa de Memphis Depay. Agora, estou curioso para vê-lo em campo, tenho certeza que você também. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!